Oi gente, tudo bem? Aqui é o canal Rosa da Iris e hoje eu vou fazer a leitura pra vocês de qual o seu tipo de beleza. Eu tô um pouco nervosa, um pouco travada, tem muito tempo que eu não faço leitura aqui pro YouTube, eu tenho o costume mais de fazer particular. Inclusive dá pra agendar comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp. Nossa, eu me perdi, tem realmente muito tempo que eu não venho aqui. Enfim, vou sortear aqui agora quantas leituras eu tenho que fazer nesse tipo pro vídeo, quantas opções tem que ter. Deixa eu ver. 4 opções. Então é isso. Eu vou preparar tudo aqui certinho pra vocês. E depois eu vou filmar a mesa. Se o áudio ficar muito ruim, eu vou gravar o áudio por cima pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando, tá bom? Então, boa sorte pra vocês. Escolham bem as opções. E é isso. Eu sabia que eu tava esquecendo de falar alguma coisa. As leituras são atemporais, elas não têm validade, tá bom? Então, se ela apareceu pra você é porque é o momento certinho pra ela entrar na sua vida, vamos dizer assim? Pode ser. Enfim, agora sim, vamos pra leitura. Essa aqui é a opção número 1, a número 2, número 3 e número 4, que vai aparecer aqui. Se precisar, pausa o vídeo, tá bom? Eu já vou avisando que eu tive que gravar o áudio depois, ficou péssimo, podre de ruim. E vai ser assim daqui pra frente. Porque ninguém merece um áudio ruim. O grupinho número 1, eu já vou trazer os resultados, tá? O tipo de beleza de vocês é uma beleza de resistência encantadora. A cor predominante é o rosa choque e a aura é uma aura mais fúcsia, sabe? Mais profunda, com alguns reflexos dourados. O arquétipo que eu recebi aqui foi o da Rainha de Cinzas, guardiã do coração, a Afrodite ferida, o leão de olhos baixos, tá? Você passa uma beleza de resistência encantadora. Essa beleza, ela não é formada de uma forma calma, ela é formada no caos, na dor, na confusão, na bagunça. São pessoas que já passaram por fases muito duras, pode ser abandono emocional, conflitos internos, pressões sociais, traumas familiares, mas que conseguiram emergir dessas vivências com uma aura misteriosa, forte, magnética. Pessoas com esse tipo de beleza não se exibem como as outras pessoas. Elas exauram, elas exalam uma beleza silenciosa, quase dolorida, mas ela hipnotiza por camadas. Em um dos jogos apareceu aqui a Rainha de Paus em cima e o 5 de ouros invertido embaixo. Isso mostra claramente que tem um brilho externo visível, mas ele é sustentado por cicatrizes internas. Mas você consegue brilhar de dentro para fora, mesmo com dor. É uma beleza que pode ser confundida como sensualidade, nossa, eu tô morrendo de sono, são 5 da manhã, não dormi. Comumente também confundida com vaidade, mas na verdade é uma força de sobrevivência. Você sobreviveu. É a presença de uma pessoa que se reconstruiu sozinha. No final do jogo, vocês vão ver que o vidrinho, né, eu mexo muito com alquimia, ele ganhou o tom rosa choque. Ele representa aqui uma armadura doce. Por fora você é forte, mas por dentro você é frágil. Mesmo que você não demonstre nunca essa fragilidade. Essa beleza, ela atrai pessoas magnéticas, tá? Que também passaram por provações e elas reconhecem essa profundidade que vocês têm. Também atrai parceiros
que curam, né? Curadores. Eles sentem o chamado para respeitar a alma e não apenas o corpo de quem carrega esse tipo de beleza. Também atrai admiradores, gente, eu tô ruim, admiradores do não dito, ou seja, pessoas que se apaixonam pelo silêncio, pelo olhar demorado, pela presença firme, como se a sua essência importasse mais do que as suas palavras. Não que as suas palavras não importam, mas acho que deu para entender. Porém, nem tudo são flores, né? Também atrai vampiros emocionais, que são pessoas que sentem a sua energia e querem sugar sem devolver. Deu para ver isso claramente com a árvore e os peixes invertidos que apareceu aqui. Você também atrai pessoas que se atraem por casos difíceis. Aquelas pessoas que querem ser heróis ou heroínas, mas só para alimentar o próprio ego. Sabe aquela pessoa que sempre conta como ela fez questão de ajudar os outros, como ela lutou para ajudar alguém. Ela ajuda uma pessoa vulnerável e depois ela expõe isso para aparecer para a própria imagem. E você atrai, sim, esse tipo de pessoa, mesmo parecendo durona. Essa pessoa parece que ela fareja de longe. Aparece igual uma praga, mas enfim. E você também atrai pessoas confusas ou emocionalmente desequilibradas, que vem na sua resistência algum tipo de âncora ou uma proteção materna, paterna, que elas nunca tiveram, tá? Aqui veio o 2 de copas invertido com o Papa e o Imperador. Isso mostra claramente que a sua beleza pode chamar figuras autoritárias e emocionalmente frias que vão tentar moldar você, que vão tentar calar você, mas usa a sua voz. Não se diminua, você já se machucou muito, você custou a se reconstruir. Não permita isso, ok? Não permita. Você passou a vida inteira se reconstruindo e ainda está em processo de cura, de reconstrução. Imponha limites. Não tenha medo de parecer errado. Ai, então é errado impor limites? Então que eu seja errado. Ai, é errado eu falar eu não gosto disso? Então que seja errado. A gente está falando de você, do seu bem-estar, da sua segurança. Não tenha medo de se impor, tá? Você demonstra muito ter essa imagem forte, mas na primeira brecha você desmancha. Você permite as pessoas apontarem o dedo na sua cara, mesmo que com um certo carinho, e digam: faz isso, faz aquilo. Não deixa isso acontecer. Hein? Porém, a gente sabe que beleza traz privilégios. E aqui também tem os jeitinhos de usar ela a seu favor. Como, por exemplo, a sua maior arma é o silêncio estratégico. Aqui veio o As de Espadas. É como se, quando você falasse, tudo se cala. Então, a sua voz, ela tem que ser medida, ela tem que ser fria, cortante quando necessário. Isso encanta mais do que os outros explicam. Então, novamente, a sua voz tem poder. Se alguém for te controlar, manda tomar no cu. Fala, não vai rolar. Eu não sou assim, eu sou assado. Não gostou? Tchau. Ai, mas ela amou ele. Beleza. Se ama primeiro. Olha tudo que você percorreu para chegar até aí. Outra forma de se dar muito bem, não seja transparente com todo mundo. Você demonstra muita força, mas tem muita fragilidade. Se você começa a se abrir com todo mundo vai ver que é um copo transparente pintado. Mas se passar uma aguinha, fica transparente. E aí, já era, né? Então, nossa, aqui vem a carta da chave com o anel e a casa. A sua intimidade ela é uma coisa sagrada. Só quem decifra as suas camadas merece ter acesso a tudo de bom, de puro, de brilhante, de valioso, de rico que você tem por dentro. Não é qualquer um, não. Tá legal?
Que mais? Use roupas ou maquiagens que remetam a uma força suave. Então, traços bem definidos, porém delicados, tipo um delineado preciso, batons rosados, uma base fria, se o seu tom for frio, se não for aí é outra coisa, né? Tecidos que mostrem a pele. Não tô mandando ninguém ser vulgar, tá? Por favor. E explore a sua verdade com orgulho, tá? Suas marcas emocionais, elas criam beleza. A sua dor, ela vira luz quando você reconhece o valor da sua caminhada, reconhece tudo que você percorreu, no que você se transformou. É tipo uma rosa com espinhos, sabe? Ela é linda, 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 mas ela só vai crescer onde respeitam ela. E se desrespeitarem, ela ainda faz sangrar. Algumas características suas que chamam a atenção. Olhos profundos que parecem conter histórias, guardar histórias ou tristeza antiga. É um olhar firme, mesmo quando está distante. É uma boca sutilmente caída ou com uma marca forte, ou lábios que expressam muita dor e sensualidade ao mesmo tempo, sabe? Cabelos volumosos, talvez escuros ou com um movimento muito marcante, parece que responde às suas emoções. Talvez uma pele com contraste natural, ou ela é muito clara, ou ela é uma morena com uma luz própria. Não sei explicar, mas tem um contraste lindo na pele. Nossa, também tem uma postura protetora, né? Braços cruzados, cabeça levemente abaixada, mas uma presença marcante. E aquela aparência de quem já viveu demais, mesmo sendo jovem. Isso gera um magnetismo incrível, é inexplicável. Mais algumas informações porque eu sou fofoqueira. Alguns arquétipos complementares aqui. Tem a feiticeira ferida, que controla a própria energia, mas ainda tem medo de ser vulnerável. Tem a guardiã da alma, que ela seleciona quem entra, como se o coração fosse um templo, como se ele fosse um cadeado e você escolhe para quem você dá a chave. Tem a mãe selvagem, que ela nutre intensamente, mas só depois de testar pra caramba a pessoa. Alguns desafios aqui que você vai ter que aprender a lidar, vai ter que realizar ao longo da vida, que a sua alma precisa. Aprender a baixar a guarda para quem merece, sem se sentir fraca. Aprender a ser vulnerável, porque a vulnerabilidade, ela é a verdadeira cara da força. Sabe, você saber se expor, se mostrar, sabendo, isso aqui sou eu mais pura, e se alguém me machucar, eu vou saber me levantar. Reconhecer que você não precisa sofrer para ser amado ou amada, né? Aqui saiu a carta do mundo invertido. Mostra que tem vida além do caos, que você pode brilhar sem dor. Você conseguiu brilhar apesar da dor, você também consegue brilhar sem ela, tá? Transformar os relacionamentos, parar de atrair gente ferida que você sente que precisa salvar ou curar. Porque, apesar de que tem gente que aparece querendo exibir, você não quer nem exibir, mas você se sente na obrigação de ajudar os outros. E às vezes a pessoa vai despejar todo aquele peso em cima de você e você vai ficar lá, carregando 2 pesos, sozinho, tá? Eu pedi um caminho energético, veio o 10 de copas invertido pro 2 de copas reto. Então é basicamente do rosa choque pro dourado rosado, a cura emocional e a abertura do coração. O caos afetivo que vai para um amor equilibrado, sabe? Em resumo, você carrega a beleza de uma pessoa que sobreviveu ao fim do mundo e transformou ele num perfume. Olha que bonito. Você carrega um jardim em ruínas no seu peito. E ainda assim você sorri, como se nunca tivesse doído. Seus olhos calam, suas palavras cortam, e a sua beleza é de quem não precisa mostrar tudo, só existir.
é isso, espero ter ajudado de alguma forma. Eu sei que parecia uma leitura fútil, mas eu não sou fútil. Vamos pro grupinho 2 agora. Aliás, eu tenho que atualizar o meu catálogo no Instagram e no WhatsApp. Tá faltando muito trabalho, muita magia. Mas eu faço leituras particulares e trabalhos mágicos. Leitura de matriz para quem se interesse, tá? Dou conselhos também, inclusive pra gente que tá desenvolvendo a espiritualidade. E pra isso eu não cobro, tá? Pra isso eu não cobro. Eu acho ridículo cobrar pra passar conhecimento. Mas beleza. Grupinho 2. Você carrega a beleza de um abismo sofisticado. A sua cor predominante é preto. A sua aura, ela é violeto. Oh, pai amado. Violeta escuro. Com algumas partes prateadas, alguns riscos prateados. Alguns arquétipos que são interessantes. A dama sombria, a guardiã dos portais, a musa silenciosa, a bruxa da fortuna. Ai, como assim? Vamos lá, o seu tipo de beleza é a beleza que nasce de um lugar oculto. É uma elegância que não se revela de imediato, ela não aparece de cara. Quem escolheu esse grupinho, no caso, carrega traços fortes, né? Uma presença impenetrável, quase que fria à primeira vista. Só que por trás disso tem uma alma complexa, sensível, extremamente perceptiva, com uma mente rápida, uma mente inquieta. Teve um conjuntinho aqui que foi a rainha de paus com 5 de ouros invertido e a torre. Aqui mostra uma mulher. Ah, mas eu sou homem, beleza. Todo mundo tem um lado feminino e masculino. O masculino, ele é o lado mais racional, é tipo yin e yang, sabe? E o feminino é o lado sensível. Então, vamos interpretar dessa forma, por favor, tá? Mas uma pessoa que já passou por rupturas muito profundas no emocional, perdas, exclusões, colapsos afetivos, e reconstruiu a própria identidade a partir da própria destruição. E você não busca aprovação, né? Você cria seus próprios parâmetros de beleza, de estilo, de desejo. Eu sei que você escolheu o arquinho colorido, mas você já vai entender por que eu falei preto, tá? E ele revela esse mistério elegante e, ao mesmo tempo, a sua proteção energética natural contra invasores psíquicos, sabe? Pessoas que tentam invadir sua paz, até magia às vezes. A sua beleza, nossa, ela tem um poder silencioso, sabe? Ela não precisa falar nada para ser sentida. Enfim, agora vamos ver o que a sua beleza atrai. De positivo, mostrou que atrai pessoas muito inteligentes ou espiritualmente evoluídas, que são capazes de enxergar através da carne, da cara, da tua fuça. Você também atrai homens ou mulheres com fetiches mentais, ou seja, pessoas que se atraem por mistério, por poder, por imprevisibilidade. Isso nem sempre é ruim, né? Você atrai pessoas inteligentes, novamente, que têm tesão no cérebro. Eu não sei se pega bem falar isso. Que droga. Pessoas com sede de profundidade, que se sentem provocadas a explorar mais, que elas querem ir a fundo te conhecer de verdade. Mas enfim, né? Ninguém pode ter paz nesse mundo pelo visto e tudo também tem um lado negativo. Ou seja, você também tem aqui um dedinho aí, né? Pra atrair pessoas que são obcecadas por controle. Podem ser figuras caceta, que sono, narcisistas ou manipuladoras que se sentem ameaçadas pela sua liberdade
consigo mesmo, né? Sua liberdade interna. Eu tô falando muito do feminino, perdão, é porque apareceu muita carta de mulher, mas não tem gênero isso aqui não, tá? Eu sei que eu coloquei arquinho de cabelo aqui pra escolher, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, é porque eu sou uma garota. Eu tenho muito negocinho, tá? Você também pode atrair pessoas que são curiosas, superficiais, sabe? Que elas querem conhecer você como se você fosse um jogo, só que elas não têm preparo emocional pra lidar com o que elas vão encontrar, né? Ou aquelas pessoas que querem só, ai, deixa eu ver isso daqui. Sabe aquele povo de ensino médio que, ai, será que eu consigo beijar ela? Eu vou encantar ela pra eu conseguir um beijinho? Então, é babaca. Também pode atrair alguns espíritos perdidos em pessoa ou fora do corpo de gente, tá? Que vem você como algum tipo de âncora, algum tipo de oráculo, mas eles só querem se abastecer, né? Eles só querem conseguir aí alguma guia, algum caralho que parta, sei lá. Aqui também veio a lua com os 5 de espadas e os 7 de copas. Isso aqui mostra que a sua beleza, ela pode gerar fantasia nos outros, né? Inclusive de possessão, ilusão amorosa, obsessão. Tem projeção pesada aqui, caceta. Ai, perdão o palavreado. Ui, até arrepiei. Depois de muito tomar no rabo, enfim, como usar essa beleza a seu favor, né? Porque tem as flores no jardim, sim. Você pode controlar o mistério com uma certa sabedoria. Aqui saiu o tolo com o valete de paus invertido. Mostra que o seu ar misterioso, ele pode ser visto como imaturidade emocional. Se você não dominar o próprio jogo psíquico, você provavelmente é uma pessoa que fica muito na própria mente, né? Pois é. Você também pode usar uns looks, umas roupas. Ai, gente, perdão, é que eu formei em moda, sabe? Eu adoro essas coisas. Enfim, que misturem alguma coisa clássica com algo mais transgressor. Tipo uma alfaiataria escura com algum detalhe meio fora do comum. Acessórios incomuns, cortes assimétricos. Nossa senhora, um terninho com Maria Chiquinha, uma roupinha social. Ai, adoro. Enfim. Você atrai mais quando você se veste como uma pessoa que desafia códigos e não como uma pessoa que segue. Eles alinham, sabe? E não necessariamente você tem que se vestir como terninho. É tipo a Avril Lavigne, quando ela usava gravatinha, sabe? Enfim, fale menos, escreva mais. A sua beleza, ela projeta muito através da escrita, dos detalhes, do subtexto. Cartas, legendas bem escritas em fotos, por exemplo, frases enigmáticas, podem funcionar como imã. Não sei se você tem Twitter. Até no TikTok, dependendo, você grava um vídeo, bota uma frase assim, ó, arrasa. Enfim. Cria também um distanciamento elegante. Ai, como assim? Você tá me ensinando a comportar? Não, meu amor. Eu tô falando pra você estabelecer limites energéticos e emocionais, tá? Isso aumenta o fascínio que as pessoas têm em você. Você é mais sedutora quando você tá naquele quase, quase, sabe? Aproveita e analisa a pessoa pra ver se ela tá valendo a pena, que às vezes ela não tá valendo nada, não. Alguns pontos físicos que chamam a atenção. Nossa, esse aqui parece muito com a primeira leitura, agora que eu parei pra analisar. Enfim, ainda nas costas, olhar penetrante pode ser uma pupila que parece muito mais escura ou profunda que o comum. Uma expressão facial firme, pouco sorriso, mas tem um charme lá, um tempero, sabe? Um corpo longilíneo, posso falar assim? Longilíneo, longilíneo, que se dane, longo, ou uma aura que tem um movimento fluido, sabe? Tipo alguém que
fica lá dançando mesmo parada, igual uma árvore. Lindo, 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 lindo. Você tem mãos marcantes ou gestos hipnóticos que chamam muita atenção, magnetismo, né? Muitas vezes, eu tô falando muito rápido, tenho que parar com isso. Muitas vezes as pessoas, elas se fixam em você e em como você mexe os dedos, mexe o cabelo, mexe o pescoço, mexe o olhar. Você também tem uma sombra nos olhos natural ou maquiada. Sempre tem alguma coisa escura que destaca o olhar. Ou eu tô maluca? Creio que talvez. Uma voz com um tom baixo, ritmado, pode ecoar até depois do silêncio. Sabe quando você fala e você ainda escuta sua voz depois? Por aí. Para finalizar a fofoca, tem alguns arquétipos complementares, né? Igual eu falei, a guardiã dos portais, que é uma pessoa que consegue ver além do visível, atrai visões, sonhos, e pessoas em transição espiritual. A musa silenciosa. Eu usei musa porque eu gosto das Winx, mas enfim. Ela inspira sem querer, desperta paixões platônicas, obsessões, tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem um poder sedutor do cara muito forte. Bruxa da fortuna. Ela é naturalmente ligada a ciclos de morte e renascimento. É uma beleza que ela se transforma, tá? E tem alguns desafios que você tem que vencer ao longo da vida. Evitar o auto-isolamento emocional. Aqui veio a torre com o mundo, lá no comecinho. Isso mostra que você tem uma tendência de viver dentro de si. Isso pode acabar gerando solidão e alguns probleminhas emocionais psicológicos que a gente não vai falar aqui agora. Tenta não se perder em jogos mentais. Você é uma pessoa muito mental, muito intelectual. Aqui veio a justiça invertida, a roda da fortuna, a carruagem. A sua beleza aqui, ela atrai karmas muito complexos, tá? Não alimenta esses ciclos de dominação ou sedução manipulativa, nem inconscientemente. Toma cuidado, tá? Você também tem que aceitar ser vulnerável com quem realmente merece, sem medo de quebrar a imagem de controle. Aqui o seu caminho energético saiu aqui porque que é preto. A rainha sombria e a sacerdotisa verdadeira, né? É uma beleza que oh meu pai, que deixa de atrair. Só por tensão ela começa a encantar por transcendência, sabe? Eu vou ter que atrasar o vídeo, porque já tá indo pra próxima, eu não calei a boca. Você meio que vai do preto absoluto para o violeta mesmo, sabe? Quando você se reconcilia com a sua própria dor e aceita ser vista como você é e não como escudo, tá? Um resumo da sua beleza, só para encerrar. Você veio do abismo com um vestidinho preto e olhos de profecia. Em silêncio você atravessa multidões, né? E quem tenta decifrar você enlouquece. Porque a sua beleza, ela não é física, ela é basicamente um eco de todas as vidas que você já viveu. Tem um recadinho para sortear no final do vídeo. Lembrando que eu faço leituras particulares, apesar do meu catálogo estar longe de estar completo no Instagram e no WhatsApp, eu faço, é só me procurar por lá. Agora o grupinho número 3. Já vou avisar aqui porque eu esqueci de avisar no final do primeiro. Tem uma segunda leitura para complementar no fim do vídeo, beleza? Grupinho 3. Você carrega uma beleza que eu chamei de beleza carmim do mistério sensível, tá? Criatividade a mil. A sua cor predominante é o vermelho carmim. A sua aura, ela brilha em rubi, com alguns contornos meio perolados. Os arquétipos que você reflete são uma tentadora inocente, uma sacerdotisa ferida, uma sombra que cura, uma musa caótica. Eu adoro a palavra musa. Então vamos explicar, né? Você carrega uma contradição encantadora. Você tem uma beleza que ela oscila
entre luz e sombra, pureza e tentação. Tem uma força magnética difícil de explicar, sabe? Veio aqui a estrela invertida, a sacerdotisa e o diabo invertido. Isso mostra uma pessoa que ela desperta desejos e mistérios sem estar totalmente ciente disso, sabe? Sem perceber. E aí às vezes atrai obsessões ou até projeções bem perigosas. Você é uma figura que parece ter vindo de algum sonho sensual, uma imagem mais etérea, como uma coisa carnal, muito presente, sabe? Nossa, que sexy. As cartas aqui mostraram que a sua beleza, ela nasce de um paradoxo. Não é confiável aos olhos comuns e exatamente por isso que ela é inesquecível, tá? Você traz uma sensação de uma coisa quase divina, uma coisa quase perigosa. O tipo de beleza que as pessoas querem tocar, mas elas têm medo. Eu acho isso muito chique. É uma beleza que ela tem uma aura intensa, quase líquida, sabe? Tipo um perfume em um corpo quente, quando você passa aquele óleo de banho assim. Agora vamos ver o que a sua beleza atrai. Ela atrai positivamente, primeiro, amantes sensíveis e até artísticos. Eles são atraídos pelas suas nuances, pelas sensações que são... Nossa, dor de cabeça, peraí. Enfim, pela sensação de que eles estão diante de uma coisa muito maior que eles mesmos. Nossa, meu sonho atrai um artista. Aí ele vai lá sei lá, faz um quadro meu. Nossa, faz uma música sobre mim. Ai, que chique. Enfim, me lembrou a mãe da Wandinha Adams. Uma pessoa, você pode atrair, no caso, uma pessoa que, ou pessoas, no plural, né, nunca se sabe, que, enfim, passam por crise de identidade ou de alma, que buscam cura e enxergam em você uma presença reconfortante e ao mesmo tempo provocante, tá? Nossa, aqui tudo parece que você tem sex appeal. Ui! E aqui você também atrai pessoas com forte conexão espiritual sexual. Elas sentem em você... Nossa, vai derrubar esse vídeo. Sentem em você um portal entre o prazer e o sagrado. Mas como nem tudo são flores, vamos aqui pro negativo, tá? Atrai também parceiros instáveis ou emocionalmente carentes que projetam em você a salvação. Deu pra ver isso aqui pelo 3 de espadas invertido e o 7 de copas, tá? Admiradores obsessivos que se sentem donos da sua energia. Traidores energéticos. Veio aqui a raposa com a lua e o julgamento invertido. Mostra que são pessoas que se aproximam de uma forma sedutora, mas com segundas intenções. A sua beleza, ela é quase uma mistura de fogo e neblina, névoa, sabe? Que confunde quem tá buscando clareza e atrai gente que ama desordem emocional disfarçada de romance. Nossa Senhora, se eu não tivesse fazendo essa leitura e sorteasse, eu acho que eu ia cair nesse daqui. Bora pros truques, que tem como usar isso a seu favor. Sempre tem. Você tem que dominar os seus extremos, tá? Você alterna entre momentos de sensualidade daquela que atropela todo mundo, de tão gostosa, e depois fica espiritualmente introspectiva. Quando você aprende
a dosar isso, ninguém resiste. Você vira uma gostosa plus, entendeu? Aposta em contrastes visuais. Algumas roupas fluidas com elementos mais ousados, transparências sutis, cortes assimétricos, detalhe em couro ou em veludo. Nossa, eu amo, amo, amo. Usa carmim, como a cor carmim, como uma arma simbólica. Essa cor apareceu aqui no finalzinho da leitura, vocês já vão ver, tá bom? Nossa, minha voz tá falhando pra caceta. Enfim, usa carmim como... caralho, carmim como uma arma simbólica. Essa cor, ela... Eu vou ter que tomar uma água. Ai! Tentar falar pela milésima vez, porque eu anotei, mas eu não vou ficar legendando o vídeo. Haja paciência, prefiro ler o que eu anotei, né? Apesar de que eu anotei também uma bagunça. Usa o carmim como uma arma simbólica. Essa cor, ela amplifica a sua energia. Seja batom, joia, estampa, meia, calcinha, até um ambiente, pinta uma parede, bota uma flor. Ó que chique, tá? Explora também dança ou um movimento como expressão, até pintando às vezes, tá? A sua beleza, ela se revela mais em gestos do que em pose. Ela é uma beleza fluida. Ai, tá me chamando de feia? Não. Tô falando que você é uma gostosa que pinta, que dança, que flui. Outra coisa, ai, certeza que essa leitura aqui seria minha. Oh, meu pai. Cria um ar de inocência proposital. Porque você tem, né, essa aura, esse campo, essa força, entendeu? Mas aí quando você faz aquela carinha de, eu sou um neném, isso instiga o inconsciente coletivo, né? É uma ideia de que você é inofensiva, mas é perigosa, é porreta. Então, esse campo, ele fortalece muito sua energia. Nossa Senhora, fica chique, tá? Uns pontos físicos aqui que chamam a atenção dos outros. Os lábios, eles têm uma forma bem marcada ou uma boca pequena e expressiva, tá? Os olhos, eles mudam de acordo com o humor, de acordo com o ambiente. Pode parecer mais escuro, ou mais claro, ou mais distante. Tem alguma coisa aí também, tá? Cintura ou quadril bem definidos. Falei que era gostosa. Ai, não tem como. Mesmo em corpos magrinhos, tem uma forma corporal que chama atenção. Pode ser um formato pera, uma ampulheta, mas tem um molho aí. Aqui também apareceu, não sei de onde é que eu tirei isso, movimento leve nos ombros e eu ia falar nos pescoços, no pescoço, como se você estivesse dançando, mesmo parada. Tem uma tensão aí, uma energia, sabe? Tem uma pele que ela parece quente ou que tem um certo rubor, sabe? Aquele, tomei um sol saudável, mas que na realidade se aperta, dá 30 beliscão na cara. Então, tem isso, sabe? Uma vibração viva na superfície do seu rosto, assim, na sua pele. O cabelo também tem vida própria, né? Ou é ondulado, ou é volumoso, ou ele se destaca até quando ele tá preso. Aí você vai arrumar, ele fica do jeito que ele quer, você tem vontade de morrer. Mas isso é um charme. Só para concluir aqui mais um pouquinho. Os arquétipos que eu falei no começo, a tentadora inocente, por exemplo, ela é aquela meio sonsa, sabe? Ela parece não saber o efeito que ela causa. E aí ela usa isso com graça para trazer o caos. A sacerdotisa ferida, né? Ela já foi julgada, já foi excluída por ser bonita, pela beleza dela, pela sexualidade dela, pela sensualidade dela. E agora ela brilha com uma resistência de uma forma forte. É tipo quando aquela luz da sua casa queima, você chama o eletricista e troca e ela fica fortona. Então, a musa caótica, ela inspira criação, amor e até destruição, né? Como Helena de Troia, Inanna, Lilith, adoro a diva. Alguns desafios que você tem que passar e concluir durante a vida. Evitar o autoabandono emocional. Você
pode se apagar para ficar cabendo no desejo dos outros. Você é gostosa, você não precisa disso. Então me explica por que saiu a roda da fortuna invertida com o 9 de ouros invertido e o 10 de paus invertido. Pelo amor de Deus, não faz isso com você? Obrigada. Você também tem que distinguir desejo verdadeiro de carência projetada, tá? As pessoas, elas te desejam por si mesmas ou pelo que elas acham que você representa. Hum, hum, Pois é. Você tem que entender um pouquinho mais aí o que você tá passando pros outros. Minha avó não tá passando nada, ela já foi embora. Você tem que também liberar a culpa por ser sensual, por ser magnética, né? A beleza carminha, ela é um dom, ela não é uma maldição. Abraça isso, pô, usa a seu favor. Caminho energético aqui que saiu, veio a estrela invertida, tá? Aqui falou que você tem que sair da carência espiritual e ir pro domínio do prazer e da intuição como forma de amor, tá? E também tem que sair do auto-engano, que apareceu aqui o 7 de copas com o 3 de ouros invertido. E para a clareza espiritual, manifestação plena da beleza como missão. Eu vou ter que atrasar o vídeo porque eu tô falando muito, não sei calar minha boca. Para finalizar, uma breve descrição. Quem carrega a sua beleza nasceu entre véus e perfumes, onde o prazer e a oração eles se trocam, tocam, foda-se. A sua pele ela fala em silêncio, a sua alma ela grita através dos seus olhos. E quem ama você nunca ama em paz, nunca. Mas isso é muito bonito até, tá bom? Então é isso, te vejo no fim do vídeo. Olha só o Carmin aqui. Lembrando mais uma vez, tem um recadinho lá no final. Eu tenho redes sociais. Beleza? Olha aí. O Carmin. Ai, que bonito. Viu? Já vou começar daqui. Grupo número 4. Quem escolheu o negocinho do número 4. Você carrega uma beleza que eu chamei carinhosamente de sangue silencioso, tá? Suas cores são vermelho sangue e a sua aura, ela é um carmim com os tons mais escuros, assim, sabe? E os seus arquétipos são a sobrevivente silenciosa, a beleza dolorosa, a guardiã do trauma transmutado. Olha que trava-língua maravilhoso. Vamos explicar agora passo a passo, igual o manual, tá? Você carrega uma beleza intensa, sombria e contida. Essa é uma beleza de quem passou por muitas mortes emocionais. Não é uma beleza que ela grita, é uma beleza que ela fala sem se mexer, sem se exibir, e que ainda assim ela domina o ambiente. É uma energia de uma beleza de quem sobreviveu, como se cada parte do próprio corpo e da própria alma tivesse aprendido a resistir. Aqui saiu o 8 de copas invertido, com o 4 de ouros invertido e o 6 de copas invertido. Junto com a lua, o diabo, a carruagem e a justiça invertida. Caceta! Você teve que esconder sua luz aí pra sobreviver, né? Sobreviver a toda essa dor e tudo mais. E a sua beleza, ela foi moldada nessa resistência, né? Ela se moldou a isso, no caso. A sua beleza, ela carrega memórias ancestrais, traumas, silêncios, como maquiagens invisíveis. É o tipo de beleza que ela não se oferece, mas quando ela é revelada, ela transforma completamente quem olha, tá? Vamos ver agora o que ela atrai de positivo. Sua fuça, ela atrai pessoas profundas, com alma antiga, que reconhecem dor e se sentem
seguras na sua presença, tá? Também atrai parceiros com energia protetora, que se encantam na sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Minha voz não tá nem saindo mais. Sua vulnerabilidade, agora foi, implícita, pessoas que querem cuidar de você, não dominar. Você também atrai artistas, curadores, xamãs emocionais, pessoas que veem a sua beleza como símbolo de um espelho da alma coletiva. O que atrai de ruim? Vambora. Pessoas que se alimentam da dor alheia, né? Aqueles narcisistas emocionais, parceiro abusivo, filha da puta, vê aqui o chicote, o peixe, o diabo, a justiça invertida, tudo isso tá apontando para a relação de troca desequilibrada em que você dá mais do que você recebe, tá? Aqui, principalmente, figuras masculinas ou mulheres também com o masculino muito forte nelas, emocionalmente indisponíveis ou ausentes, tá? Nossa, veio o homem invertido, o cavaleiro invertido e o enforcado invertido, e é isso mesmo, tá? Aqui você também atrai pessoas que te veem como porto seguro, e aí quando você precisa, elas falam assim, ó, um beijo com Deus. Como usar essa beleza a seu favor? Transforma o trauma em mistério. A sua beleza, ela cresce quando você não dá muita satisfação, não explica demais, não justifica a sua dor, mas você integra, integra, ai, tô falando a hora, já desisti, integra na sua presença, tá? Trabalha o olhar e o silêncio. Você fala muito com os olhos, mais do que com as palavras. Valoriza isso com maquiagens que destacam a intensidade. Lápis de olho marrom, gente, salva vidas. Ou um lápis de olho branco. E aí na linha dos cílios, eu sei do que eu tô falando, formei moda, pelo amor de Deus. Você passa um lápis ou marrom ou preto, mas na linha d'água passa um branco. Iluminador no meio do olho e na beiradinha do olho. Só embaixo assim, inferior. Passa também um rímel transparente. Ao invés de passar o preto, fica naturalmente maravilhoso. Enfim, voltando. Usa roupas que têm um peso simbólico, tecidos densos, costurados. Ei, porra, tô falando cuidado. Cortes estruturados, joias que são discretas, mas elas são carregadas de simbolismo, tipo chave, olho, espada, serpente, vai tacando. Você também pode adotar postura de presença calma. Você domina o ambiente quando você está estável e não quando você está tentando agradar e babar ovo e chupar o pé dos outros, pelo amor de Deus. Você também pode integrar sua dor. Integrar, tá certo? Com elegância. Você pode falar do que te machucou sem ser um coitado. E isso transforma você num ícone de cura, de poder emocional, sábio. Vamos ver agora o que na sua aparência chama atenção, tá? Olhos fundos podem ser melancólicos também, como se contassem histórias, antigas, tá? Uma postura que mistura rigidez com suavidade. Então, mesmo parada, o seu corpo, ele emana muito magnetismo. Sabe aquela pessoa que tem a postura ereta, mas que parece que é natural? Uma boca pequena ou bem desenhada, com uma aparência sensível, pode ser levemente caída ou sempre pensativa. Aqui apareceu pele clara, tendência à palidez ou uma pele morena com um brilho sombrio. Tem um contraste aqui de textura e cor. Mãos expressivas, elas denunciam muito as suas emoções reprimidas, tá? E a sua silhueta tem alguma firmeza nos ombros, como uma pessoa que já segurou o mundo e não falou nada. Vou falar mais um tiquinho aqui, tá? O arquétipo da guardiã do segredo alheio que eu falei
parece que todo mundo confia em você, mesmo sem te conhecer direito, né? A beleza dolorosa que eu falei tem um encanto triste em você que instiga e atrai. A sobrevivente silenciosa você não venceu pelo grito, pela pirraça, pelo berro, mas pela firmeza, pela permanência, né? Alguns desafios aí que você vai ter que passar. Soltar os pesos ancestrais sem se desconectar da sua essência. Perdoar quem nunca te viu por completo. Ou mandar a merda. Parar de esperar a justiça emocional de quem não é capaz de oferecer isso. Tá? Ver a justiça invertida é carruagem. Tem gente que simplesmente não consegue reconhecer que erra. E eu não vou falar que tá tudo bem, mas segue tua vida. Você também tem que aprender a não repetir esses padrões de entrega desequilibrada. Veio valete de copas, 2 de espadas de cabeça para baixo e o 8 de espadas de cabeça para baixo. Dá mais do que recebe, né? E o seu caminho energético é de uma pessoa que é reprimida emocionalmente e invisível. Né? Veio aqui a força com o 8 de copas invertido. E para uma auto-reivindicação, é assim que fala? Deve ser. Não sei porque eu penso em palavras difíceis, enfim. Emocional e cura coletiva. Tá? Você vem ensinar poder do simplesmente continuar sendo, mesmo depois de ser quebrada várias vezes. Então, um resumo. A sua beleza, ela é a beleza daquele silêncio que se impõe, sabe? O sangue que não escorre, mas ele pulsa. É uma beleza que não se mostra, ela simplesmente existe. Ela é como uma cicatriz viva no tempo. Agora eu vou fazer aí o negocinho pra mostrar a cor de vocês, que eu acho muito legal mexer com alquimia, tá? Enquanto vocês assistem, eu já digo que minhas redes sociais são ativas. Nem tanto, na verdade, o TikTok é mais. Eu falo muita coisa legal lá. Eu faço leitura particular, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Tem magias, olha que legal, magias, tá? E daqui a pouquinho você pode sortear um complemento para sua leitura, tá? Então tô aqui só enchendo linguiça agora, para não ficar um silêncio constrangedor. E se alguém falar que eu falando assim é constrangedor, eu vou falar que eu sinto muito. Ai, bati a unha na minha cara. E eu tô tendo que gravar o áudio depois. Ficou uma porcaria. Eu vou fazer o quê? Entregar de qualquer jeito? Não. Eu tô aqui 1 hora falando. Anotei tudo que eu tinha de observação e tô aqui lendo. Porque eu sou uma querida às vezes, sabe? Ô inferno, agora que eu percebi que eu tô sem brinco. Enfim, só pra finalizar, essa aqui é a caixinha que eu costumo usar com os meus clientes. Eu sempre escrevo alguns recadinhos aqui, inclusive tá acabando, tem que voltar a escrever. E respondo, mas eu vou sortear de novo 4. E eu sempre vou usar alguma coisa mais infantil ou de cabelo, porque eu tenho muito e eu uso muito. Eu acho a coisa mais fofa. Então deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Colocar esse aqui pra segurar. Aqui. Tô gastando muito tempo de vocês, não deve ter ninguém aqui. Mas se tiver também... E agora esse daqui. E eu não preparo as leituras antes da hora, tanto que eu separo a quantidade de leitura que eu vou fazer na hora, eu tiro na carta quanto que eu tenho que fazer. Então, enfim. 4 opções de conselho final.
Olha só. Vou ler primeiro o lacinho verde. Achei ele tão bonitinho no cabelo. Eu sei que não tem nada a ver, mas ele é todo fofo. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Tem até um número no recado, para quem gostar de numerologia pode pesquisar. Recado número 224. O maior presente que você pode se dar é confiar na sua própria força. Se isso aqui bater com a sua leitura ou com algum momento da sua vida, muito lindo. O preto. Eu acho esse lacinho aqui tão lindo. Ai, deixa eu colocar. Eu tenho que fazer minha raiz, tá muito... Recado número 190. Você é um farol. Mesmo quando não percebe, sua luz brilha para os outros. Aqui, não tá dando nem pra ler, e mesmo se der minha letra é muito feia, não sei porque eu tô mostrando. Esse rosa maior, maravilhoso, não combina com a minha roupa. Combinava quando eu era ruiva. Deixa eu ver. As pessoas que cruzam seu caminho têm algo a ensinar, até mesmo nas situações difíceis. Número 183. Isso aqui é muito real. Eu já tive muitos problemas de relacionamento, tipo, ao longo da minha vida, e com o meu oráculo, com os meus guias, eles me mostraram que eu passo muito no caminho das pessoas pra fazer com que elas aprendam alguma coisa como teste, pra revelar algumas verdades também. E muitas vezes eu saio muito prejudicada, e isso ocorreu muito em relacionamentos amorosos. Mas já houveram muitas situações em que eu tava muito mal, e que a pessoa que me fez mal, ela me tirou da fossa. Eu vou ler o último recado, depois até conto um pouco disso. Apesar de que eu não gosto muito de me expor na internet. Duquesa, não pode. Ser mãe de pet é muito difícil. Depois eu explico. Agora o último recadinho. Ué, vieram 2 grudados. Quem escolheu esse aqui ganhou 2. O primeiro, que é o que eu tinha visto. 206. O anjo da guarda sorri ao ver sua coragem, mesmo que nas pequenas coisas. E o outro recado que saiu por acidente. 241. Não tenha medo de errar. Os erros guiam para o caminho certo. Isso aqui também é muito real. Enfim, agora que eu estava falando. Falar brevemente, só para dar uma resumida, porque eu não gosto muito de me expor. Eu lidei a vida inteira com questões alimentares e eu não comia nada. E eu tava a ponto de falecer, tipo, eu tava com um peso tão baixo, mas tão baixo, e aí eu conheci um fulano. Então, minha cachorra tava dando muito trabalho, ser mãe de pet é muito difícil. Enfim, eu tenho 1,66. Duquesa, não pode, filha, por favor. Isso é químico, amor. Não. Tá. Eu tenho 66, eu tava pesando 42, 43 quilos. E eu não conseguia ver que eu não estava bem. Na minha cabeça eu tava no meu melhor momento. Uhul! Lindo! E aí eu conheci esse cara, que ele se mostrou uma pessoa, e aí depois ele... Enfim, não vale a pena contar toda a história. Mas em geral, ele, tipo, banalizava completamente o meu transtorno. E ele me fazia comer muita coisa que eu não estava confortável. Então era um podrão deste tamanho, era doce só porque a mãe dele fez. E o cara, tipo, 30 anos já, mas enfim, pra banalizar um transtorno. Mas ok, doce só porque a mãe dele fez, porque senão era desfeita. E isso realmente eu gosto de educação, mas não a quantidade que ele me fazia comer. Toda vez que eu via ele, era quase todos os dias, ele me forçava a comer muito e muita coisa. E eu ficava me sentindo péssima, mas tinha tanto problema no relacionamento que ele me gerou muita ansiedade. Muita, 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 muita ansiedade. E eu acabava comendo muito, mesmo sem ele
estando diretamente ligado a isso. E mesmo ele sendo um babaca, xingo sim, eu, hein, não menti, enfim, tá, enfim, mesmo ele sendo essa glória abençoada que veio, ele me salvou. Mesmo que da pior forma, me deixando extremamente desconfortável, me fazendo ter crise de ansiedade, me fazendo não ser a minha pior versão, mas suportando momentos difíceis da pior forma. Mas eu cheguei num peso saudável pro meu corpo, né, que era os 55 quilos. Estou nos 55 quilos hoje? Não, estou muito abaixo, mas é porque o meu corpo sempre foi abaixo do peso desde que eu era criança. Então eu sempre tive isso de ter pouco apetite, pouca vontade de comer. Mas tem uma grande diferença entre eu comer o suficiente pro meu corpo e entre eu me forçar a não comer por uma coisa que não estava legal na minha cabeça. E o que acontecia na época era exatamente essa segunda opção. Então, a falta de vergonha na cara dele, bom senso para tratar uma pessoa, me fez tão mal que eu peguei uma coisa que não me fazia bem, que era a comida, e eu transformei em uma coisa frequente na minha vida e eu meio que cheguei num peso saudável. Eu acho que esse é um exemplo... Isso foi o exemplo mais claro que eu tive na minha vida de que até quando uma pessoa é ruim, ela passa pela sua vida e ela pode te trazer algum benefício, mesmo que não fosse a intenção. Também aprendi muitas coisas, aprendi a cortar ciclos repetitivos e várias outras lições que eu aprendi na porrada mesmo, mas ao menos eu consegui aprender e eu consegui sair daquela situação. Eu acho que se me oferecessem realmente ajuda naquela época, eu não teria aceitado. Então, ele foi uma maldição, mas ele ao mesmo tempo foi uma bênção também. Então, pro grupinho que sortiu a terceira mensagem, é muito legal dar uma olhadinha pra trás e ver o que as pessoas que te fizeram mal estão influenciando na sua vida, não diretamente, mas mudaram o seu comportamento. Alguma coisa que você cortou, que você aceitou, que você aprendeu a olhar, que você aprendeu a medir, que você aprendeu a impor, porque nem sempre a gente consegue aprender simplesmente observando os outros. Tem hora que a gente tem que levar um soco bem grande na nossa cara, chorar, sofrer, se lascar, se prejudicar, pra conseguir aprender. E tem vezes que nem assim a gente aprende, tá? Eu não sei porque eu senti a necessidade de falar a respeito disso. Eu acho que é porque era um recado muito pessoal pra mim. E é isso. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Tchau, tchau.